Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Que alegria, que gratidão sempre é poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então, dando continuidade, então, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 143, chamada Acorda e Ajuda, baseado numa própria passagem do Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 8, versículo 22, onde o Mestre diz assim: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, uma grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução, cerram-se às paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se protestados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva, sai de cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho sem a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, se em tratando de jornada espiritual, deixe sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Essa lição é uma lição que ela nos convida a fazer uma reflexão muito importante, e é curioso que nas últimas lições do Fonte Viva, elas têm, de certa forma, se interligado e falado sobre o mesmo tema, mas com aspectos e trazendo reflexões um pouco diferentes umas das outras. Essa aqui, mais uma vez, ela fala um pouco da importância do motivo da nossa reencarnação, do porquê nós estarmos encarnados, por que nós estamos aqui. Mais uma vez, a gente sempre fala isso, e quem comenta, quem tem nos acompanhado aqui nas lições, até mesmo no trabalho, nos cursos que viemos fazendo, até mesmo no curso de quinta-feira do curso de Espiritismo, a gente tem falado ultimamente um pouco sobre isso, do motivo da nossa reencarnação, do porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui, como seres eternos que nós somos, em busca de virtudes. As virtudes são o caminho, é o que vai fazer com que eu me leve, com que eu me torne a ser um espírito de luz no futuro. É através delas que eu vou alcançar esse meu objetivo. E é por isso que eu estou aqui. Porque muito das virtudes, desse trabalho em busca dessas virtudes, não tem como a gente fazer lá na espiritualidade. Porque na espiritualidade nós estamos com os nossos entes queridos, estamos com as pessoas de quem nós gostamos, temos algumas, digamos assim, facilidades por causa disso, por estarmos com espíritos que têm a mesma sintonia que a gente. Quando nós estamos na matéria, é onde a gente tem a oportunidade, principalmente, da gente aprender e trabalhar com as pessoas que são diferentes de nós temos a oportunidade de ir desenvolvendo essas virtudes. Jesus é o nosso melhor modelo e guia em relação a isso. E não é à toa que o Livro dos Espíritos e o próprio Espiritismo fala muito sobre isso, né? O próprio Mestre Jesus falou. Jesus, ele fez todos esses milagres, todas aquelas maravilhas, porque ele já tinha essas virtudes desenvolvidas em si. E ele mesmo falou, né? Naquela passagem ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. O que ele quis dizer? Que ele é um modelo e guia. É através ali do que ele fazer, do que ele fez ali, em relação às pessoas que ele estava em sua volta, em tudo que ele vivenciou, em tudo que ele nos ensinou, é realmente ali é o nosso é o nosso estágio, é o nosso alvo, é onde a gente vai chegar. Só que acontece,
para a gente chegar nesse estágio, e muitas vezes a gente tendo Jesus como o nosso modelo e guia, para nós é algo muito distante, muito difícil. A gente às vezes para e pensa assim, nossa, mas eu nunca vou fazer o que Jesus fez. Olha o que ele fez, né? Olha os milagres que ele fez, olha como ele tratou, como ele se portou nessa situação, ele não se deixou levar por provocações, por certas circunstâncias onde queriam pegar ele transgredindo qualquer lei de Deus. Eu jamais teria essa sabedoria. Ele foi crucificado, violentado, passou por tudo aquilo que ele fez, e ainda ele teve coragem, força para pedir para Deus para que perdoasse aqueles que estavam crucificando. Nossa, é uma coisa tão distante que eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando a gente realmente olha ali e vê Jesus ali nesse momento, nessa situação, para nós realmente parece anos-luz para a gente alcançar isso. Mas o que os mentores querem dizer? E o próprio Mestre Jesus, quando ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, no sentido de a gente olhar o que ele fez e, mesmo com as nossas limitações, a gente se inspirar para que a gente possa fazer, mesmo com as nossas limitações, à nossa volta, um pouco daquilo que ele fez. Então, quando a gente trabalha um pouco de paciência, um pouco de tolerância, um pouco de caridade, um pouco de benevolência, principalmente para com o próximo que está à nossa volta, estamos, aos poucos, fazendo o que Jesus fez, de acordo com as nossas limitações. Só que aí existe um grande entrave para essa nossa evolução, para essa nossa aquisição de virtudes. E esse é o nosso tema dessa lição. O que nos trava para a gente alcançar essas virtudes? Por que é tão difícil para nós alcançar essas virtudes? Aí Emmanuel começa a lição falando assim: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse os cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto um morto é alguém que se ausenta da vida. Há em muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. O que Emmanuel quer dizer aqui nesses 3 parágrafos? Primeiro, ele traz esse exemplo, essa passagem de Jesus, que é muito interessante. A gente sempre tem a oportunidade de fazer o evangelho, ou até mesmo comentar aqui, que a gente precisa sempre analisar o que Jesus quis dizer. Né? Nunca levar o pé da letra. Existe um sentido, existe um ensinamento por trás daquilo que Jesus disse, muitas vezes. Às vezes até existe exemplos muito duros, muito, às vezes, assim, que parece que não, Jesus jamais faria isso, ou jamais falaria isso. Mas a gente precisa tentar entender que muitas vezes Jesus ele se aproveitava de alguma situação para ele transmitir um ensinamento, para ele transmitir uma reflexão sobre aquilo. É como a espiritualidade trabalha. A espiritualidade também, assim, ela não perde nenhuma oportunidade de transmitir um ensinamento para a gente. E Jesus, assim, foi o mesmo. E quando houve essa passagem de Jesus com um rapaz, né, que ele tinha acabado de perder o pai dele, dá uma impressão, quando a gente lê no primeiro momento, que parece que Jesus ele está sendo, assim, duro, né, ele não está se colocando até no lugar da pessoa que perdeu o pai ali, né, ele está sendo meio intransigente, vamos dizer assim, essa é a palavra, né. Jesus está sendo intransigente com aquele jovem, né, que acabou de perder o pai, né, tipo, falando, né, como se ele não se importasse com a morte do pai do rapaz. E, na verdade, a gente conhece Jesus, a gente sabe que não era isso. Muito pelo contrário. Ele aproveitou aquele momento para dizer o quê? Que existe 2 elementos de fundamental importância para nós, que é o elemento espiritual, que é a nossa verdadeira essência, e o elemento material, a nossa carne, né, o nosso corpo, que ele é um elemento transitório, da qual nós necessitamos para fazer o nosso aprendizado. Né? Então, que existia esses 2 elementos, mas que, em comparação a um ao outro, o elemento espiritual, aquele que já havia partido para a espiritualidade, ele era muito mais importante do que o elemento material, que, por ser da matéria ia ficar a partir do momento que ali a pessoa perdeu a vida. Só que aí a reflexão que Emmanuel nos traz é justamente sobre isso, e aí a gente fala da análise que a gente precisa fazer. Porque morto, às vezes, para nós é morto, perdeu a vida. Mas Emmanuel fala que tem uma diferença do cadáver com relação ao morto. O cadáver é aquele corpo mesmo, material, que ali, a partir da partida do espírito, ia se decompor e ia ficar na matéria. Agora, ele fala do morto em sentido espiritual, de que muitos de nós estamos nessa posição de morto espiritualmente. Mas como que é isso? Como a gente morre espiritualmente? Como assim? Para mim, morto é morto, né? Agora tem uma diferença desse morto material do morto espiritual? Sim, tem uma diferença. Aí Emmanuel vem explicar para a gente o que ele quis dizer. Aí ele fala que sim, a partir do parágrafo 4.
Transfugas da evolução, cerram-se entre paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se protestados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Então, Emmanuel, aqui ele está citando alguns exemplos justamente do que faz a gente morrer espiritualmente. Mas o que quer dizer esse morrer espiritualmente? Emmanuel, através dessa passagem, que ele está tentando nos lembrar, tentando fazer com que a gente reflita, que quando nós reencarnamos, como nós estamos falando, a gente tem um objetivo, que é a busca de virtudes. É para isso que nós estamos aqui. Só o que acontece muitas vezes? Quando nós reencarnamos, nós mudamos um pouco esse parâmetro dos nossos valores, daquilo que a gente acha que é importante. Quando a gente estava na espiritualidade, a gente achava, julgava que algo era mais importante. Quando a gente reencarna, muito pelo contato com a matéria, das coisas que a matéria nos traz, e influências de pessoas, ou de lugares, ou de situações, até mesmo de sociedades, faz com que a gente muitas vezes acabe mudando esse nosso parâmetro. E a gente acaba dando o quê? Mais valor para as coisas espirituais, assim fugindo, saindo desse nosso verdadeiro objetivo, que é a conquista de virtudes. Aí a gente começa a se preocupar com o quê? Exageradamente com as coisas materiais. E aqui, gente, é uma coisa que a gente sempre fala aqui nas lições, e até foi motivo do último estudo que a gente fez lá do curso de Espiritismo, sobre essa diferença do material e do espiritual. Como nós estamos encarnados, a gente precisa, sim, cuidar da matéria. A gente sempre fala isso aqui. A gente não é porque é espírita que a gente tem que negar na matéria ou dizer que a matéria não presta. Não, não é isso. Cuidado sempre com os excessos, sempre com essas divergências assim muito grandes, né? Muito afastadas umas das outras. Muito cuidado com esses desequilíbrios. Não é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Que sim, a matéria é importante, porque é através dela que fazemos o aprendizado que a gente precisa fazer. É através dela que a gente conquista virtudes. Ela é essa ferramenta que nos ajuda a conquistar essas virtudes. É esse elemento muito importante para nós, porque sem eles a gente não conquistaria. Só o que acontece? Muitas vezes, quando a gente reencarna, e aí a gente vai lidando com a matéria, com as coisas que nós vemos, com as coisas que nós sentimos, com aquilo que a gente compreende, é muito mais fácil a gente compreender e lidar com algo que a gente aqui está vendo, do que quando a gente fala de espírito, quando a gente fala de virtude, que é coisa que a gente não vê, que é coisa que a gente não percebe muitas vezes. Então, é mais fácil a gente se preocupar o quê? Com as coisas da matéria. Mas a gente sempre fala, a gente precisa sim cuidar das coisas da matéria, elas têm a sua importância. Sim, precisamos trabalhar para a gente poder ter o que comer, ter o que vestir, ter onde dormir, poder se locomover. A gente precisa arrumar a goteira da casa, o carro lá que quebra. A gente tem os nossos afazeres materiais, mas a gente não pode esquecer por nenhum momento do elemento do espírito, porque ele é a nossa verdadeira essência. O objetivo de estarmos na matéria é para a evolução do espírito, não é a evolução da matéria. É isso que a gente precisa ter, e a gente acaba fugindo um pouco desse nosso objetivo. E aí é onde entra, onde o Emmanuel fala, que muitas vezes a gente se deixa levar pela ilusão, muitas vezes a gente se deixa levar pelo desejo de acúmulo de riqueza, muito por quê? Pelo egoísmo e pelo orgulho que habitam ainda em nós. Que lá na espiritualidade não tem como a gente trabalhar orgulho e egoísmo. Não tem nada do que a gente precisa se orgulhar lá, a gente não aprende lá a pensar só em nós, muito pelo contrário. Mas quando a gente está aqui na matéria, é que a gente lida com isso. Até muitas pessoas, e até sociedades mesmo, incentivam isso, né? A você se preocupar apenas com você mesmo. Você é o que você tem, as coisas que você possui. E não é isso, e muito pelo contrário. E a gente conversa muito sobre isso. Muitas vezes a gente inveja o que os outros têm, eu estou colocando inveja bem entre parênteses aqui, porque a gente queria ter, entre aspas, a vida que o outro tem. Mas o que o Espiritismo nos ensina? Quanto aquilo que a gente mais tem, não importa seja de material ou de moral, mais será cobrado de mim. Então, essas pessoas que usufruem desse material, dessa matéria em abundância, vamos dizer assim, eles vão ser cobrados por isso mais lá na frente. E às vezes a cobrança não vai ser muito boa, principalmente se eles se utilizaram disso apenas em benefício próprio. É isso que a gente precisa ter em mente.
As coisas materiais, elas são nos acrescidas de acordo com o que nós combinamos ou na espiritualidade, daquilo que a gente se comprometeu a fazer. Conforme for o meu aprendizado, conforme aquilo que eu me comprometi a fazer, as coisas materiais, elas são nos acrescidas para facilitar esse estágio, para facilitar essa minha aquisição dessas virtudes da qual eu comprometi aqui na espiritualidade, aqui na Terra, adquirir, ou pelo menos melhorar. Né? Então, não foi por acaso. E quando a gente reencarna, a gente acaba esquecendo disso. A gente não tem nem ideia. Vai falar assim para a pessoa, você precisa adquirir a paciência. Paciência? Não é paciência. Ah, você precisa adquirir um pouco de coragem na sua vida. Coragem? Mas por que coragem? Então, sabe, são situações das quais muitas vezes a gente lida no dia a dia e a gente não percebe o verdadeiro propósito das coisas. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Muito cuidado com esse apego, muitas vezes, que a gente desenvolve em relação às coisas da matéria. Como a gente tem falado, a matéria ela é muito importante. Ela tem, sim, e ela tem elementos bons, tá? A gente até conversou isso na aula passada. Ela não é só coisa ruim. É que o que a gente precisa ter, o equilíbrio da gente separar o que é bom, o que me serve e o que não me serve. Né? A gente pensar assim, eu sou um espírito eterno. Porém, hoje, nesse momento, eu estou na matéria. Eu sendo um espírito eterno, que neste momento está na matéria, o que a matéria pode me trazer de bom pensando em mim, um ser eterno que eu sou? Se eu for procurar, se esse for o meu norte, eu vou encontrar coisas boas, que vão me acrescentar como espírito eterno que eu sou. Só que o que acontece muitas vezes a gente vai pelo outro lado, pelas coisas que nos afastam desse nosso propósito espiritual que a gente tem, desse propósito nosso como seres eternos que nós somos. E aí a gente se deixa levar muitas vezes, porque a gente cria hábitos que vão nos trazer situações onde a gente vai se sentir onde a gente vai buscar prazer, onde a gente vai buscar satisfação, e aí como esse hábito, ele começa a ser algo da qual eu necessito muito, aí acaba se tornando um vício e por aí vai. E é algo que eu não vou ser, e vai fazer com que eu, muitas vezes, acabe perdendo a minha reencarnação. Esses são os mortos da qual Emmanuel está falando aqui na lição, esses mortos de espírito, porque eles não estão dando a sua verdadeira utilidade, o seu verdadeiro valor, às coisas que verdadeiramente têm o seu valor. Está distorcido o sentido de valor nessas pessoas. Aí elas acabam sendo mortas espiritualmente. Por quê? Porque elas procuram outras coisas com outros objetivos, e o espírito, que é o verdadeiro objetivo, que tem que ser o nosso norte, a nossa verdadeira preocupação, acaba passando batido. Aí lá na frente é que a pessoa vai perceber, muitas vezes, que esse benefício que ela está tendo, realizando esses trabalhos, essa busca que ela está tendo hoje na matéria, na verdade só trouxe prejuízos para ela. E muitas vezes ela vai ter que recomeçar esse caminho para que ela possa, mais uma vez, ter uma oportunidade de perceber o que realmente é importante. E aí, para a gente terminar a lição, o que realmente é importante? O que é esse acordar, como fala a lição, né? O que é esse acordar, esse despertar para a alma? Emmanuel continua a lição falando assim: aprende a participar da luta coletiva. Se cada dia, sai de cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos os usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos deste modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dele a bênção da sepultura em relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando de jornada espiritual, deixe sempre os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, em outras palavras, o que Emmanuel está falando aqui, que esse acordar para o nosso verdadeiro objetivo, nada mais é do que ele leu aqui no sexto parágrafo, quando ele fala: aprende a participar da luta coletiva. Sai de cada dia de ti mesmo, em busca de sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão, e ajuda quanto possas. Esse é o acordar para o verdadeiro sentido espiritual. É perceber que eu tenho, sim, a minha jornada evolutiva aqui, mas isso nada impede de eu ajudar, muitas vezes, o meu próximo, que está em uma luta muito maior e muito pior que as minhas, muitas vezes. E eu posso ajudar, e eu posso fazer algo de bom em relação àquela pessoa. Isso me acrescenta como espírito eterno que eu sou.
Porque muitas vezes lá na espiritualidade, as pessoas que estão à nossa volta, elas estão bem, elas não precisam de ajuda. Aqui, muitas vezes, a pessoa que está ao nosso lado precisa. Então, quando a gente sai um pouco dessa nossa preocupação apenas com nós, com a matéria, com as nossas preocupações, e procura, pelo menos por um momento, se colocar no lugar da pessoa para perceber a dor que o outro está sentindo, a angústia, os medos, a situação da qual ela está enfrentando, isso faz com que a gente se torne um pouco melhor, porque a gente está saindo um pouco desse egoísmo, a gente está saindo um pouco desse orgulho, e está se preocupando com a pessoa que está ali caminhando à nossa volta. E aí a gente pode fazer aquilo que está ao nosso alcance, com as nossas limitações, como Jesus ensinou, o bem que está ao nosso alcance em relação àquela pessoa. A gente não vai fazer os milagres que Jesus fez, se ele estivesse aqui, que ele poderia fazer. Mas a gente pode, com as nossas limitações, com o que está ao nosso alcance, a gente pode ajudar aquela pessoa. E às vezes o ajudar é o quê? É um abraço. Às vezes o ajudar é um sorriso. Às vezes o ajudar é um gesto de favor em relação à pessoa. Às vezes o ajudar é ouvir, parar a pessoa para ouvir aquilo que ela quer dizer, porque às vezes ela só quer desabafar, ela não quer que você resolva o problema dela. Ela quer ter alguém para ela poder contar aquilo que ela está sentindo. E a gente ouvindo ali sem nenhum julgamento, isso é o ajudar. Então é isso. Quando a gente tem esse propósito, quando a gente tem essas atitudes, isso é acordar para a vida. Nós estamos, aos poucos, trabalhando junto com Cristo, trabalhando junto com a espiritualidade. Mesmo a gente cheio de defeitos, assim, que a gente tem, mesmo com todos os defeitos que a gente tem, os problemas, assim, a gente está ajudando. E é isso que a espiritualidade espera para a gente. É assim que a gente consegue alcançar e caminhar para o nosso verdadeiro objetivo, que é ser um espírito de luz. Não ficarmos apenas preocupados conosco mesmo. É bom a gente pensar sempre assim, existe um momento da gente cuidar de nós. E ninguém está falando que a gente não deve. Devemos sim cuidar da gente. Até porque se a gente não cuidar de nós, quem vai cuidar, né? A gente precisa sim cuidar da gente. Mas também é olhar um pouquinho com amor em relação às outras pessoas. Porque às vezes a gente vê a pessoa sofrendo e a gente passa pela pessoa assim, sabe? E como se a pessoa não fosse nada. E não é assim. A gente se colocar um pouco no lugar da pessoa e que está ao nosso alcance, poder ajudar. Às vezes é pouca coisa. Eu não sei nem se eu deveria citar esse exemplo, mas acho que serve como um exemplo. Há alguns tempos atrás, eu estava saindo do serviço, não sei se eu lembro se eu contei isso aqui, mas eu passei por um rapaz que eu acho que ele estava em situação de rua, e ele estava próximo de uma padaria. E aí veio aquele sentimento, né, talvez uma intuição, e aí eu fui até ele e perguntei assim, você se incomoda de eu ir ali na padaria e comprar uns 3 pãezinhos e uma latinha de coca para você? Ele, não, eu aceito, tal. Aí eu fui lá, comprei lá a latinha, comprei lá na padaria uns pãezinhos e levei para ele. E ele até, eu acho que ele tinha família ali que estava próximo, mas só não estava ali perto dele, porque ele pegou e se levantou e ele foi para um outro lugar para encontrar a família dele. Então, ainda bem que eu comprei um pouquinho a mais, né? A espiritualidade intuiu direitinho. Mas justamente por quê? Era o que eu podia fazer ali. Então, muitas vezes isso. Eu não tô, e aqui, quando eu falo que eu estou dando esse exemplo, eu não quero dizer que eu sou melhor que as outras pessoas. Eu apenas tive a oportunidade de aproveitar uma chance que a espiritualidade me deu. Eu poderia estar com a cabeça preocupada em outras coisas, em outros afazeres, e a espiritualidade intuir isso em mim, e eu ia passar batido. E às vezes, gente, acontece. Não é porque a gente uma hora percebeu, ou a gente outra hora não percebeu, que a gente não serve, que a gente não presta. Não. É o momento da nossa vida. O quanto melhor estivermos ligados com a espiritualidade, mais chance a gente tem de aproveitar essas intuições que a espiritualidade tem e a gente ajudar as outras pessoas. Tenho certeza que houve muitos momentos onde eu deixei de ajudar as pessoas, onde eu não tive essa oportunidade, ou eu deixei de aproveitar, de pegar essa oportunidade e poder ajudar. Então, mas isso serviu para mim de lição, para que quando eu tiver uma oportunidade, eu estiver mais atento para não deixar passar. E se tiver ao meu alcance, mesmo que seja pouco, que eu vá lá que eu faça. Até porque, como a lição fala, o quanto eu ajudar, muitas vezes, eu serei ajudado. Como muitas vezes as pessoas me ajudaram e eu nem fiquei sabendo. A espiritualidade é um exemplo. Quantos males a espiritualidade não nos livrou e a gente não ficou sabendo? E a gente não sabe. Como a gente vai saber? É isso. Então, muitas vezes a gente tem como ajudar do mesmo jeito que nós somos ajudados. Então, a gente não aproveitar não deixar de passar essa oportunidade, para que a gente possa dar o nosso melhor, menos com os nossos defeitos, onde a gente estiver, sempre nos pequenos gestos, sempre no que estiver ao nosso alcance. E assim a gente vai poder estar ajudando, a gente vai estar acordado para as coisas verdadeiras do Espírito, para o que eu vim realmente aqui fazer, e tenho certeza que quando for o momento de ser ao contrário, eu vou receber ajuda tão quanto eu estou ajudando.
e assim, cada um, uns ajudando aos outros, todos caminham rumo à evolução possível, a um dia sermos todos espíritos de luz. É estarmos atentos às oportunidades, porque nós, como estamos num planeta de provas e expiações, oportunidade não falta. Apenas é estarmos atentos, é estarmos acordados, é estarmos vivos em espíritos, para a gente aproveitar essa oportunidade que muitas vezes a espiritualidade nos traz. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante. Ela faz parte muito do nosso dia a dia. Como nós estamos lidando nessas situações? Será que a gente já está morto em espírito? Ou será que pelo menos a gente está começando a despertar, mesmo com os nossos defeitos, estamos lá fazendo um pouquinho para ajudar o próximo, um pouquinho para desenvolver virtudes? Como está sendo o nosso comportamento em relação a isso? É algo importante para a gente estar analisando uma semana, para a gente estar aí pensando e se enxergando e vendo como estamos reagindo, como estamos lidando com essas situações na nossa vida, no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar na semana que vem. Até lá então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.